Olá, turma, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Bora lá, né? Para mais uma noite, para mais um dia. Na presença do Senhor. Nós vamos fazer nossa leitura e continuar, né? Avançando aqui, tá? Chegando no final. E glória a Deus por isso, né? Deus é muito bom. Deus tem sido muito bom para nós. Vamos continuar aqui. Deixa eu pegar o texto que a gente vai ler hoje. Nossa leitura hoje é em 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, a carta, né, de 2 Timóteo, como nós falamos ontem. Vamos começar aqui então? Vamos orar, né, entregar esse momento para o Senhor e a gente dar continuidade aqui na leitura. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença em nós constante todo o tempo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem sido tão bom para nós. O Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem estado conosco, Senhor, todos os dias, cuidando de nós, Senhor, estando conosco de maneira tão pessoal, tão, Senhor, cuidadosa. Muito obrigada, Jesus. Esse ano está caminhando aí para os últimos dias já, e como nós podemos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Saúde, paz, alegria, Senhor. A tua presença constante conosco. Oh, Senhor, quanta palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, para que nós sejamos, então, para que nós avancemos, né, nessa promessa que é a tua presença, que é a tua herança para nós. Muito obrigada, Espírito de Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor tem sido muito bom para mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Amém, queridos? Vamos lá? Então, 2 Timóteo, carta, né? A segunda carta de Paulo para o seu discípulo Timóteo. E aí Paulo está novamente aprisionado. Paulo já tem essa sensação de morte iminente, né? Ele sabe que provavelmente dessa prisão ele não sai mais, a não ser morto. Então ele escreve uma carta extremamente amorosa, extremamente de ensino, de incentivo para esse discípulo amado chamado Timóteo. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia
me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, esse primeiro capítulo, praticamente Paulo está pedindo a Timóteo que permaneça firme, que permaneça avançando, que permaneça com a fé dele inabalável, mesmo sabendo que o seu maior discipulador está preso, está em cadeias, que ele nunca se envergonhe de dizer que Paulo teve uma vida, né, mesmo de sofrimentos, de prisões, mas que ele nunca se envergonhe de dizer o quanto Paulo foi o diferencial na sua vida como discipulador, como mestre, mas que ele continue levando essa sã doutrina para onde ele for, para as igrejas por onde ele passar, que ele continue a pregar esse evangelho genuíno. Então Paulo começa falando sobre esse incentivo que ele dá a Timóteo para nunca se envergonhar do evangelho e nem dele como discipulador. 2 Timóteo capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar mais, sim, ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade
e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Capítulo 2, Paulo tem então essa lembrança para Timóteo a respeito das promessas que Deus faz, tanto do lado de bênçãos quanto de maldições. Quando ele fala se morremos com ele viveremos, né? Ele fala assim, o que é que você tem feito da sua vida como cristão? É as nossas atitudes diante da promessa de Deus que dirá o futuro que nós teremos, né? É diante do desejo de ser realmente um vaso de honra e não um vaso de desonra, é que realmente faz de nós esse processo de santificação acontecer, esse processo de amadurecimento na fé, de busca mesmo pelo conhecimento de Deus, é que faz com que a gente persiga isso, né? Então, Paulo está incentivando Timóteo para que ele permaneça, porque assim ele vai colher o fruto que ele tanto espera, que é a vida eterna, assim como Paulo também deseja isso, né? Então ele vai falando sobre essa questão deles não se perderem com conversas tolas. Paulo vem falando sempre nas suas cartas, gente, que viver em comunidade é viver realmente renunciando muitas vezes às nossas vontades, os nossos desejos, as falas desnecessárias, as correções com muita ira no coração, porque nada disso vai fazer com que uma pessoa realmente se sinta confrontada pelo próprio Espírito. O Espírito Santo, ele é tão doce, ele é tão suave na nossa vida para nos confrontar, que basta a palavra de Deus ser dita e o Espírito Santo é poderoso para trabalhar na vida do outro. Então, não é debaixo de briga, não é debaixo de contenda, não é debaixo de ira, de discussões, é que o Espírito Santo vai agir, mas debaixo de uma mansidão, de um espírito de manso e humilde, como Jesus foi, é que a palavra de Deus vai sendo, então, essa espada, né, de dois gumes que vai cortando e penetrando a nossa vida e vai nos fazendo nos arrepender. É isso que Paulo está incentivando a Timóteo a fazer também. Ele fala para ele se afastar de alguns irmãos, né, que já se perderam. Então, Paulo está direcionando a vida de Timóteo, direcionando a nossa vida, né, com esses ensinos, para que a gente preste atenção nesses detalhes na nossa vida também. Se algo tem feito a gente talvez sair um pouco do foco das coisas de Deus, que a gente refaça, né, esse pensamento, que a gente busque realmente nos aproximar daqueles que nos edificam, aqueles que trazem um real avivamento para a nossa vida diária, né? 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo 3. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Com Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, capítulo 3, ele está falando sobre essa questão daqueles que realmente já estão destinados à ira de Deus, né? Destinados ao lago de fogo e enxofre, que realmente decidiram viver uma vida depravada, a palavra está dizendo aqui, né? Nos últimos dias, todos esses tipos de pecados estarão tão evidentes na vida do ser humano que a gente não vai precisar nem procurar muito, porque para onde a gente olhar, a gente vai ver a impiedade, a gente vai ver a injustiça, a gente vai ver todo tipo de obras da carne sendo manifesta na vida do ser humano. E Timóteo é avisado então para que ele se afaste dessas pessoas, para que ele não permaneça no meio delas, para que ele realmente busque um lugar de refúgio no Senhor, para que ele continue nos ensinos que Paulo deu, para que ele continue uma vida de piedade, porque ele fala assim, nós vamos ser perseguidos. Gente, eu queria muito que a galera que prega aí uma teologia de vida abundante, de uma vida sem sofrimentos, de uma vida sem nenhum tipo de problemas, que eles me explicassem teologicamente então o que Paulo está dizendo no versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Então era só ele lá no primeiro século que ia ser perseguido? Ou só os primeiros discípulos que iam ser perseguidos? Não. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Satanás é o rei desta terra até o momento, ok? Até Jesus voltar. Ele domina sobre a terra. Então ele não vai deixar que aqueles que realmente desejam viver uma vida de piedade, que é piedade? Que é uma vida piedosa, é uma vida de realmente devoção a Deus, querendo viver debaixo de princípios, querendo viver debaixo da verdade de Deus e não da mentira desse mundo, nós seremos perseguidos. Qual o tipo de perseguição? Todos. Né? Nós seremos perseguidos no trabalho, nós seremos perseguidos na escola, nós seremos perseguidos na faculdade, nós seremos perseguidos na área econômica, nós seremos perseguidos dentro da igreja, porque até dentro da igreja a gente tem pessoas que perseguem aqueles que realmente querem viver essa verdade de Deus. Então, essa questão das aflições, das perseguições, ela é constante na vida de todo cristão, aquele que realmente quer viver segundo a palavra. Então, se a nossa vida está muito quieta, muito tranquila, nós não incomodamos ninguém, é porque muito provavelmente nós não estamos vivendo a verdade do Evangelho. Como assim, Elisângela, está falando que eu não vivo o Evangelho? Eu não tô dizendo que você não está vivendo o Evangelho, estou falando que você não está vivendo o Evangelho como ele deve ser vivido, com renúncia, com negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, realmente não viver segundo o seu propósito, mas segundo o propósito de Deus. E tudo isso vai realmente afligir a nossa alma, a nossa carne, né, que grita pelo pecado. Todos nós somos afligidos todo o tempo por isso. Mas nós temos uma expectativa, uma esperança de estarmos com o Senhor na eternidade. E é por isso que a gente vai aguentar tudo isso, porque nós temos essa esperança. Deus nos deu essa promessa e nós queremos vê-la cumprir na nossa vida. 2 Timóteo capítulo 4, é o nosso último capítulo de hoje. 2 Timóteo capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onéssiforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Éubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com você. Então, Paulo termina essa carta fazendo alguns pedidos, né, para Timóteo, para que ele vá o mais depressa possível ao encontro de Paulo. Ele fala que muitos o abandonaram nesse momento, né, que ele estava sendo julgado, ninguém foi para ajudá-lo, ninguém estava com ele. Nesse momento de maior tribulação para a vida de Paulo, que foi essa última prisão para ele, muitos estiveram ao lado dele, mas muitos que ele achava que estariam do lado dele não estavam mais. Então ele pede os livros, ele pede a capa, ele pede para que ele se afaste de alguns irmãos que não estão mais fazendo a vontade do Senhor. Então Paulo, assim como um pai realmente que ama o seu filho, alerta sobre os perigos com as más companhias, né? É como se a gente estivesse dando aqui um alerta para os filhos sobre as más companhias. Paulo está aqui, então, alertando a vida de Timóteo como um discípulo amado. E ele diz assim, não pare de pregar, né? Esse é o mais legal aqui no versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Porque, na verdade, assim, ele já via que esse tempo de não aguentar a sã doutrina já estava ali às portas. A igreja, gente, desde os primeiros momentos em que ela começou a nascer, ela já encontrava resistência à verdade. Então, desde o ministério do próprio Cristo, desde o Antigo Testamento, toda vez que Deus vem com a verdade dele para a humanidade, ela é rejeitada pela sua grande maioria. Mas existem aqueles que realmente ainda decidem por dar ouvidos à verdade e viver segundo a verdade. Isso é o mais importante. Amém, queridos? Então, aqui nós temos, infelizmente, possível martírio, né, de Paulo no ano 67 e 68 depois de Cristo. Então, a gente tem a morte de Paulo e também de Pedro. Eles morrem quase na mesma época, em locais diferentes, né? Pedro está provavelmente em Jerusalém, eu acredito que seja, né, porque ele ficou bastante tempo por lá, e Paulo está em Roma, preso ali em Roma e nunca mais saiu de lá. Ele foi preso e morto por lá mesmo. Amém? Então a gente fica por aqui hoje. Espero que você medite aí nos conselhos de Paulo para Timóteo, que você seja esse discípulo amado também do Senhor e que então receba, né, cada um desses ensinos de Paulo para a nossa vida também. Amanhã a gente começa então os últimos escritos da Bíblia, né, que foram feitos por João, o discípulo amado, né, o mesmo discípulo que andou com Jesus durante todo o seu ministério. É esse discípulo que vai agora começar a escrever cartas também. E por último, a revelação que Jesus deu para ele a respeito dele mesmo, né? Jesus traz uma revelação para João dos últimos tempos e do próprio Cristo, que é Apocalipse. Então a gente vai ler amanhã, 1 João, 2 João a gente lê depois, junto com 3 João, e assim a gente vai, né?
Vamos seguir aí. A gente vai mais alguns dias aqui com a nossa leitura. Pelo que eu vi aqui, nós temos mais uma semana, no máximo aí 8 dias para a gente terminar a leitura desse ano, e a gente vai poder ter alguns dias aí de descanso, né, da leitura diária, mas quero que você continue a meditar. A gente está meditando no livro de Provérbios, então você pode estar aí lendo o livro de Provérbios durante esses últimos dias do ano, e dia 1º de janeiro a gente começa de novo a nossa leitura, já com um novo grupo, e eu creio que o Senhor vai continuar ministrando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.